O depoimento devastador do hacker na CPMI do golpe. Por ordem do presidente Bolsonaro. O plano de Bolsonaro para fraudar as urnas. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil. A promessa de indulto. Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. O envolvimento dos militares. Não sobrou pedra sob pedra. Veja com Heloísa Vilela e Leandro Demore. E posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Esperado encontro entre Sérgio Moro e o hacker da Vaza Jato. Deputados defendem a prisão do ex-presidente Bolsonaro e clima esquenta na comissão. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Então eu me levanto. A festa de Selma agora é na cadeia. Vamos andando. Polícia Federal prende golpistas que chamavam para atos golpistas nas redes sociais. Veja com Guga Noblar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, dia bombástico na política brasileira, sim, por causa do depoimento na CPMI do hacker Walter Delgatti, que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro do golpe. E aqui no ICL Notícias, segunda edição, você acompanha todas as análises e também informações. Bom, você nos acompanha pelos canais de Eduardo Moreira e também do Instituto Conhecimento Liberta e também pelo canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Muito boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite. Dia quente. Dia bom. Noite será maravilhosa para quem está ligado aí no ICL. Esse 17 de agosto promete. Pois é. Boa noite, César. Boa noite, Robs. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite para nossa audiência. Vamos, que hoje está demais. Nossa, é um olho na tela, outro no Twitter, outro nos Cada amigos dia e outro no mais, né? WhatsApp. Quer dizer, multitelas o dia hoje, né? Exato. Cada dia mais, né? Como já dissemos também várias vezes, né? Nesta profissão, no Brasil que nós estamos vivendo, de tédio ninguém vai morrer. Isso aí. Não vai dar para nem dormir, viu? É isso aí. Boa noite a você que nos acompanha em Londrina, Fortaleza, Rio Claro, João Pessoa, Jabuticabal, Rio das Flores, Novo Hambúrguer. Hambúrguer não. Novo Hamburgo, Roberta. O X-Burger. Tô com fome. Coqueiros e também em Piedade. E também em Barbalha, no Ceará. Barbalha, na região de Chico Sá, né? No Cariri. Barbalha, 177 anos. Você, barbalhense, ligado no ICL, tá de parabéns. Viva a Barbalha! Parabéns. É isso aí. Eu já peço para nossa audiência que nos acompanha pelo YouTube, dar aquele clássico like e também ativar o sininho para receber a programação do ICL. Não esqueça que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então, dá para assistir ao vivo, dá para compartilhar os cortes e dá para enviar para todo mundo o que você achou mais legal aqui do ICL Notícias, segunda edição, tá bom? E eu também convido você para participar do ICL, porque assim, olha, hoje a gente está esperando um comentário seu sobre o depoimento do hacker Walter Delgatti na CPMI do golpe. Nosso WhatsApp é o 11 98899 2893. Não esqueça de gravar o vídeo na horizontal, tá bom? Espero o seu vídeo. Quero saber o que você achou desse dia, ó, quentíssimo, borbulhando, Chico. Vamos falar aqui que está sendo montado um PowerPoint. Mas não é aquele PowerPoint mentiroso, mequetrefe, gostei. Eu estava procurando o adjetivo, aquele PowerPoint mequetrefe da turma dos filhos de Januário, né? Do Dallagnol, não. É um feito pela Polícia Federal, pela CPMI do golpe, essas coisas todas. E nós vamos agora falar um pouquinho disso, porque o feitiço está virando contra o feiticeiro. Ontem me chamou a atenção a fala do advogado César Bittencourt, que está defendendo o coronel Mauro Cid. Incrível
Antes de conversar com o seu cliente, ele já deu uma entrevista, colocando as pessoas no seu lugar, inclusive chamando a atenção para quem está no centro dessa discussão, sem dizer o nome. Hoje, o advogado Fernando Fernandes, o jurista que fala conosco pelas manhãs no ICL Notícias 1, chamou atenção para esse detalhe. Olha, ontem o César Bittencourt disse o seguinte: na verdade, ele é um militar, ele, Mauro Cid, mas ele é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar, com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem, por formação, essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessor cumpre ordens. Ordens de quem? De quem vai entrando agora no foco, no centro deste PowerPoint fantástico que está sendo mostrado pelas investigações. Muito bem. A extrema-direita bolsonarista inventou a CPMI dos atos golpistas. Foi coisa da direita, foi coisa dos bolsonaristas, para poder tentar incriminar o governo que tinha acabado de assumir do presidente Lula, o general Gonçalves Dias e todo mundo, naquela baderna que os bolsonaristas fizeram destruindo os palácios da Praça dos Três Poderes. Então criaram a CPMI, só que o feitiço está virando contra o feiticeiro e eles estão provando do próprio veneno. Quem ajuda a colocar Bolsonaro de novo no centro desse PowerPoint é o hacker, é o Delgatti, o hacker, né, que foi chamado por Bolsonaro, foi levado a Bolsonaro pela Carla Zambelli, aquela deputada que gosta de sair armada pelas ruas, né? Foi chamado e daí foi enviado pelo menos 5 vezes, mandado por Bolsonaro ao Ministério da Defesa. A proposta é o seguinte: você tem que provar que essas urnas eletrônicas são vulneráveis. Você consegue fraudar essa urna para efeito demonstração? Ora, se você conseguir depois, a conversa devia ser essa. Depois a gente prova que o resultado dessas urnas não é confiável. Porque já imaginavam o risco tremendo de perder as eleições. Caso a gente perca, pensava Bolsonaro, a gente vai provar que essas urnas não merecem confiança. E este senhor aqui esteve a mando do presidente da República, que prometeu, inclusive, segundo ele, indultá-lo. Eu vou te dar um indulto, você não vai ficar preso. Teve 5 vezes com militares do Ministério da Defesa, que prepararam, com base no que ele diz, um documento para levar ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora ele conta tudo. Ele conta e é um barata voa, como se diz em alguns lugares, um desespero total bate nos deputados fanáticos bolsonaristas, né? A ponto, deputados e senadores, a ponto da senadora Damares fazer veladamente uma ameaça a ele. Primeiro disse, né, o senhor pode ficar preso o resto da sua vida, o senhor pode não sair da cadeia. Depois chegou a dizer, talvez o senhor não saia com vida. Mais ou menos isso disse a Damares. Lembrando que a Damares tem um tio que era o líder maior da Igreja do Evangelho Quadrangular, em cujo avião foi encontrado uma grande quantidade de maconha processada, 300 quilos, né? E cujo filho daquele ex-deputado tio da Damares, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele tem um filho que foi condenado e consegue estar solto ainda pelo assassinato de um sem-terra na região em que ele vive, lá no norte do Brasil. Ela tem contato, demonstra ter contato com gente que tem pistoleiros. Ela demonstra que tem contato com gente que tem pistoleiros, que trabalha com pistoleiros. E ao sugerir ao hacker, pode ser que você não saia vivo, você não sobreviva, está fazendo ameaça. Alguém hoje na comissão, não vi exatamente quem, no meio dessa confusão de fim de tarde, né, já ameaçou chamar a senhora Damares, a nossa madame, minhas falas, né,
Como é que é? A senhora está fazendo isso? É uma ameaça ou não é uma ameaça? Quer dizer, todo esse circo, todo esse veneno montado pela extrema-direita bolsonarista, por todos esses completamente fascinados por Bolsonaro que estão no Congresso Nacional, está sendo provado agora por eles próprios. E mais uma vez, Bolsonaro vai ocupando o centro desse PowerPoint, que não é montado por Dallagnol, mas é montado por investigações fortes, concretas, que tem, como você gosta, materialidade, você pode pegar, não é? E ele vai ocupando novamente o centro das atenções. A pergunta que fica é a seguinte, todo mundo quer saber, quando é que o Bolsonaro vai para a cadeia? Eu estava agora mesmo na Avenida Paulista, uma pessoa que passava e que vê o ICL, falou, o Bozo vai em cana, foi expressão de um popular. Eu falei, eu acho que vai. Quando? Né? Aí eu me lembrei de Chico Sá. Falou, o tempo da justiça é um. Pelo tempo da justiça, já poderia ser preso. O tempo da política é outro. Convém prendê-lo agora? Aí Chico Sá completa. Chico Sá completa. A questão não é quando ele será preso, é quando ele será solto. Você não pode agir e torcer para Bolsonaro ser preso agora e daqui a 1 ou 2 meses conseguir, numa manobra jurídica, escapar das grades. Ele vai ser preso na hora que tiver comprovado, que não tiver mais saída e que a gente souber que da cana ele não sai. Vai tomar caldo de cana e comer pastel na cadeia. É isso que espera o senhor Jair Bolsonaro. Por este crime, agora, há dezenas de outros sendo investigados e apurados. Quando ele vai sair? Eu não sei. Quando ele vai? Não demora. Está chegando a hora. Bolsonaro a caminho do seu destino. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É isso aí, Chico Pinheiro. Olha só, Heloísa Vilela acompanhou o depoimento inteiro do hacker Walter Delgatti, tintim por tintim, e chega agora para dividir com a gente aí, contar os detalhes do que aconteceu por aí, né, Elo? A CPMI terminou às 5h10 em ponto, é isso? Exatamente, terminou cedo, né? Muitas pessoas inscritas para fazer perguntas para o Delgatti, mas a oposição foi ficando cada vez mais irritada porque ele decidiu não responder à oposição, aos direitistas, porque eu acho que ele calculou, né? Não adianta ficar respondendo esse pessoal, porque eles distorcem tudo pelas perguntas que eles fazem. A gente já vê, eles distorcem a história inteira na hora que estão fazendo a pergunta. É uma coisa impressionante. Agora, vou pegar um ponto que o Chico acabou de falar, que eu acho importantíssimo. Não adianta dizer que Bolsonaro está preso. Não adianta. O depoimento foi fortíssimo, foi importantíssimo, mas a fala do Delgatti por conta própria não prende ninguém, nem prova nada. Agora vai ser preciso trazer as provas para corroborar o que ele disse. E por isso acho que foi super importante a deputada Jandira Fegali ter decidido pedir as câmeras do Alvorada, do Ministério da Defesa. Por quê? Agora é preciso provar que ele esteve no Ministério da Defesa. E depois eu fiquei pensando, outra pessoa que pode ser muito útil agora é Mauro Cid. Mauro Cid, cujo advogado já está jogando a culpa para cima, culpando o chefe, culpando quem mandou, dizendo que a disciplina, ele tem que seguir a disciplina. Ele estava na reunião com o Bolsonaro e Delgatti, segundo o depoimento do Delgatti. Ele, inclusive, disse que o Mauro Cid não teve atuação ativa alguma, mas que ele estava lá. Então, se ele estava lá, ele pode testemunhar a respeito dessa reunião. Está aí já algo importante que ele pode oferecer à Polícia Federal em troca de uma redução de pena. E a gente sabe, Mauro Cid deve ter conhecimento de muito mais. Então, pode ser que ele negocie com a Polícia Federal entregar alguns desses segredos, algumas dessas joias de informação para esclarecer muitos casos. Mas o depoimento foi bombástico, e bombástico não é uma palavra que a gente usa à toa, com facilidade. Por que foi bombástico? Porque foi uma informação atrás da outra, não parava. A gente ali atrás da imprensa, sentado, a gente olhava um para o outro assim, não é possível que isso esteja acontecendo.
porque foram muitas as revelações. Um pedido de um presidente para que um hacker entre na história e tente fraudar as urnas para mostrar que o sistema é falho. Imagine isso. Serem depois conduzido ao Ministério da Defesa para trabalhar com os especialistas do Ministério da Defesa para pegar o código-fonte das urnas eletrônicas e modificá-lo para criar um código falso. Não foi nem modificado porque ele não conseguiu, não tem como entrar no código-fonte das nossas urnas eletrônicas, elas não estão online, como ele disse. Então, o máximo que eles conseguiram fazer, bolar, foi trazer uma urna emprestada da OAB para que ele criasse um código-fonte dessa urna falso criado pelo Delgatti para criar uma cena para mostrar que as urnas eram falhas. Então, é uma história realmente escandalosa. É isso aí, Elô. Bom, Delgatti disse que Bolsonaro pediu para ele participar de uma fraude para tentar demonstrar a fragilidade das urnas eletrônicas e aí sim salvar o Brasil. Vamos ver esse trecho, porque a gente separou vários do dia de hoje e depois a gente volta a conversar. Roda aí. Era no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. O código-fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. Eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições. Heloísa Vilela, conta pra gente, como era esse plano milabolante, hein? Onde e como entra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, o ex-presidente entra da seguinte maneira. Carla Zambelli teria colocado o Delgatti em contato com o presidente e o presidente, então, teria pedido a ele para mostrar que as urnas eram frágeis, que elas não funcionavam, que tinha defeito e mandou ele conversar com o Ministério da Defesa, contra até a vontade de algum assessor que estava ali com ele. Ele falou, não, uma ordem minha, vai lá e vai para o Ministério da Defesa. E no Ministério da Defesa, ele começou a conversar com os especialistas dessa área de TI. Mas ele teve uma outra reunião diz ele, com o Duda Lima, que era o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, com a Zambelli, o irmão da Zambelli, o marido da Zambelli, o advogado dele, onde o Duda teria dado essa ideia de fazer um evento no dia 7 de setembro, no qual ele teria uma urna que ele programou para dizer que programou de maneira que você apertava um número e mostrava outro, para dizer que isso podia acontecer. Aí os bolsonaristas pularam em glória, em alegria, dizendo, tá vendo, pode fazer. Aí o Delgatti explicou, e acho que ele deu uma explicação muito simples, muito bem dada. Ele disse que a urna eletrônica, o programa da urna eletrônica, é como uma receita de bolo. Se você faz a receita do bolo direitinho, o bolo fica bom, mas na hora de fazer a receita, se você colocar um veneno, ele vira um bolo venenoso. Acontece que esse sistema, esse desenho, esse bolo, ele é todo feito, apresentado a todos os partidos políticos, Ministério da Justiça, é toda uma gama enorme de pessoas que participa de uma solenidade onde essa urna é apresentada, o código já está pronto e é lacrada. Acabou, ninguém mais mexe. Para mexer no código dela novamente, você tem que quebrar o lacre. E a Elisiane Gama fez questão de deixar isso muito claro e contou que ela foi representando o Senado nessa cerimônia,
para não restar dúvida de que não tem como você fazer isso no nosso sistema. Então, ela e o Delgatti esclareceram muito bem que era uma situação armada de marketing para criar uma confusão e uma dúvida a respeito da urna eletrônica. Pois é, e como disse a Elô aí, Delgatti disse no depoimento que a ideia era criar um código-fonte, né, falso para fraudar as urnas. E essa ideia partiu do publicitário Duda Lima, em uma reunião com membros de campanha de Bolsonaro. A CPMI quer agora ouvir, então, o Duda. E hoje ele soltou uma nota e diz que nunca participou de reuniões com Carla Zambelli ou com Delgatti. Vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu. Olha só. Se eu tiver um sósia, preciso conhecer. Nunca participei de reunião com Carla Zambelli e esse rapaz, nem com Valdemar. Encontrei com esse rapaz na escada do partido. Nem sabia que ele era, quem ele era e nem quem estava com ele. Carla Zambelli não estava e nem Valdemar, quando ele me disse quem ele era. Desconversei, pulei fora e segui com as minhas atividades. Estou indignado, disse Duda Lima. Pois é. Pois é. Em quem acreditar nesse reino de mentiras, né? Eu acho, gente, que agora não tem mais essa história de acreditar ou não acreditar. É provar. Tem que ter prova de chegada, de saída, quem entrou aonde, que horas. Tem que ter a cariação, botar uma pessoa com a outra. Delgatti disse hoje que topa qualquer acariação com qualquer pessoa que ele citou. Eu esqueci de falar, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também estaria nessa reunião para onde foi tratado esse plano de marketing para fazer essa cena no dia 7 de setembro e desacreditar as urnas eletrônicas. Então, ele disse que faria a cariação com qualquer uma dessas pessoas. Agora, há de haver registros, há de haver testemunhas, há de haver outras maneiras de provar que não fiquem apenas no depoimento do Delgatti. Claro, não se pode fazer isso. A gente não pode brincar de lava-jato novamente, não é? A gente não sabe se ele foi forçado a dar esse depoimento. Tudo que ele disse é importante? Tudo tem que ser provado agora. Agora, Walter Delgatti disse também que Bolsonaro prometeu um indulto, caso fosse descoberto. Vamos dar uma olhadinha. Recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Elô, então Bolsonaro repetiria, né, o indulto que ele concedeu ao deputado Daniel Silveira, né, o ex-deputado que depois foi anulado pelo STF, correto? No tocante a isso aí, né? No tocante a isso aí. O que ele disse, que eu vou te dar um ele indulto. teve uma promessa de indulto em troca de fazer toda essa trama que foi bolada por mais de uma pessoa, né? É um grupo de pessoas envolvidas nessa história, que isso é importante também, né? César Calejon, e aí, como é que bateu tudo isso no dia de hoje aí para você? Conta. É um mundo de revelações, né? Mas, na verdade, não posso te dizer, Robes, que surpreende, porque, de alguma forma, a gente já sabia que esse tipo de coisa tinha acontecido. O próprio Delgatti já fazia alusões a esse tipo de coisa. Agora, ele foi mais incisivo do que eu esperava, Robes. Eu não esperava alguém tão combativo, a despeito dele ele gagueja um pouquinho, né? Mas ele se conduziu muitíssimo bem, ele fez um enfrentamento, considerando o Sérgio Moro, considerando os deputados bolsonaristas que ali estavam, e ele traz acusações fortíssimas. Então a gente já conversou, por exemplo, com o Demori a respeito disso, e eu gosto quando o Demori diz assim, olha, a questão não é, de muitas maneiras, o passado dessa pessoa, porque se o cara tivesse um passado assim exemplar, ele não estaria metido numa tramóia dessa, disposto a delatar quem quer que seja. Agora, se trata, como a Elô acabou de colocar, da capacidade que ele tem de oferecer provas materiais para aquilo que ele está dizendo. A gente não vai simplesmente dizer, o senhor está dizendo isso? Muito bem.
Não, o senhor está dizendo que o senhor se encontrou na rodovia, só um mero exemplo, o senhor se encontrou na rodovia Bandeirantes com a Zambelli? Muito provavelmente existem câmeras, existem testemunhas, existe todo um conjunto probatório que deve ser utilizado, não só nessa situação, mas em cada caso do que ele está propondo aí. Até aqui parece bastante crível aquilo que ele está dizendo, e hoje o próprio Bolsonaro já passou um recibo dizendo, eu mandei ele mesmo lá para o Ministério da Defesa. Então, veja o quanto complicado isso é, na medida em que você tem um presidente da República em exercício que recebe alguém que ele simplesmente não conhece, que é conhecido como um hacker, e ele encaminha essa pessoa para as pessoas que comandam os processos de defesa do país. Então, veja o tipo de coisa que a gente tem nessa ocasião. E manda falar com generais. Exato. Quer dizer, mais uma vez, põe o exército na lambança do governo dele. Quer dizer, isso é para mostrar ao país a que ponto nós chegamos. O exército sempre se jacta que nós somos, né, incorruptíveis, nós não nos metemos nisso, naquilo, mas o Bolsonaro manda e eles obedecem. Aliás, como ficou demonstrado com o Pazuello, né? O capitão que foi banido das Forças Armadas por lambanças que fez lá dentro, Bolsonaro, manda o general da ativa, Pazuello, e o Pazuello obedece. Só que os resultados são dezenas, né, dezenas de milhares de mortes. E eles riem, dão risadas. Olha, só tem um resultado para essa gente. A desmoralização pública que já está acontecendo e cana. Esse é um ponto bom, esse é um ponto bom para passar para Elô. Elô, não sei, Robson, como é que você vai conduzir, mas esse é um ótimo ponto que o Chico coloca, porque independentemente do que aconteça, me parece que o estrago, Elô, em termos políticos do que aconteceu hoje é monstruoso, talvez sem precedente desde que o bolsonarismo ascendeu à presidência da República. Inclusive na bolha bolsonarista, você acha, Elô? Porque não sei não, viu? Problema sempre, a gente ter como falar do que passa na cabeça da bolha bolsonarista. Porque o que eles começaram a fazer hoje lá na CPMI? Começaram a construir uma história como se o Delgatti fosse um infiltrado. Como se ele fosse um agente da esquerda, que sempre votou no PT, que sempre apoiou o Lula, que se aproximou da Carla Zambelli com segundas intenções e montou toda essa história. Agora, uma coisa é certa, a família Bolsonaro, tanto o pai como o filho deputado e o filho senador, o Flávio Eduardo, confirmaram hoje a presença do hacker no Palácio da Alvorada. Eles três confirmaram que o Bolsonaro conversou com o hacker. Então, tem aí uma situação difícil, porque a extrema-direita na CPMI começou a questionar o histórico do hacker. Ele é um bandido, ele foi preso, ele não presta, não se pode confiar nele, não sei o quê. E o presidente da República chamou no Palácio da Alvorada? Como assim? É isso. Complicado, então, né, Lu? decide. Ou ele é um cara, inteligente, maneiro, esperto, que vai te ajudar na campanha, que vai fazer, descobrir o problema das urnas eletrônicas, ou ele é um bandido. Mas se ele é um bandido, o presidente da República não pode chamar para uma conversa na qual ele vai pedir aconselhamento. Confere? O mito é burro, né? Confere, então, sim. o mito é burro. Porque como é que o mito põe dentro do palácio um cara que o povo dele diz que é assim? Que loucura. Imagina. Até para os padrões bolsonaristas, que já não são assim muito elevados, isso é uma estupidez assim sem precedente, possivelmente na história da República. É difícil acreditar nisso. Daqui a pouco o Leandro Demore está aqui com a gente para falar do embate, né, do ex-juiz Sérgio Moro com Walter Delgatti, que também foi bem interessante. Bem gostoso. Foi uma delícia. Pois é. E olha só... Chama ele rápido, senão eu conto tudo, hein? Porque... Pois é. Eu só tenho pena dos animais, marrecos sendo caçados assim, publicamente. Sendo comparado com essa gente. Pois é. Vambora. Olha só, Elô, Delgatti também implicou os militares, inclusive os de alta patente. Ele disse que ajudou a redigir o relatório, né, que dizia que não podia ser provada a segurança das urnas. Foi ao Ministério da Defesa 5 vezes e se encontrou com comandantes do Exército. Vamos ver.
A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos, ou seja, nada mais. esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Tudo que consta nele foi indicado por mim. Duas e olha só, coisas importantíssimas nessas frases dele. Uma, ele estava orientando os especialistas do Ministério da Defesa para tentarem gravar o código-fonte da urna eletrônica. Então, ele estava treinando o pessoal, esse pessoal estava tentando decorar o código para fraudar a eleição, gente. não, e um jeito tosco, né, Elô? Tem uma hora que ele fala, tira da tomada, bota na tomada de novo, porque na primeira tela vai aparecer o código-fonte, você tem que decorar e depois você passa para mim. Foi isso que ele disse hoje. Ótimo ponto. Eles estavam tramando uma grande fraude, porque só quem pode ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas são os 5 funcionários do TSE que trabalham com isso, mais ninguém. Antigamente era um só. Até a partir de 2018 passaram a ser 5. Só eles, mais ninguém. Então, primeiro, eles estavam combinando uma grande fraude. Isso é crime. Isso é um crime. Pois é. E segundo, ele orientou o relatório que o Ministério da Defesa apresentou ao TSE, que o filho do Bolsonaro hoje lá na CPMI, acho que foi o Flávio, não sei se foi o Flávio ou o Eduardo, agora eu estou confundindo os dois. Tentou dizer que não foi, porque o resultado saiu antes. Foi o Flávio. Aí mudou, Foi o Flávio. Foi o Flávio, né? Confundiu as datas todas, e a Elisiane, na mesma hora, pegou o relatório, releu as datas e deixou para a gravação das notas taquigráficas tudo bonitinho, tudo explicadinho, né? Que foi ele, pode ter sido ele sim, porque o relatório só foi apresentado depois do dia 20 de dezembro. E vocês sabem o que é muito ruim? Só um pequeno parênteses, Robson. Vamos lá. Além do golpismo, o que já seria ruim o bastante é um golpismo pastelão, que usa o hacker de Araraquara. Então veja onde vai o Ministério da Defesa, aonde vai a imagem dos nossos militares. A questão não é só o golpismo, é um golpismo pastelão que envolve um hacker de Araraquara que está dizendo que é para você tirar a urna da tomada e conectá-la novamente. É esse tipo de coisa, entende? Que o que é pior do que o golpismo é o golpismo pastelão nesse nível. Envolve general vendendo joias e Rolex, envolve dique vigarista tentando comprar de volta e comprando de volta, né? Envolve todo esse submundo, Exato. nas decisões cruciais da vida brasileira. Quer dizer, nessa gente aí que o Brasil estava na mão. Num cara que rouba joia, que, como é que você fala? Mocosa, né? É o Eduardo Moreira que fala mocosar. Mocosa daqui, mocosa dali, leva pra cá, traz. E envolve almirante da Marinha, envolve oficiais da Aeronáutica, envolve generais do Exército. Olha que picaretagem Bolsonaro trouxe pro país. E as forças... nosso Deus, pátria e família juntos. Complicado, né, Chico? E agora, olha o só, Delgatti tem conhecimento, viu? Porque ele orientou os caras. Você viu que ele diz ali, ó, se você apertar
o botão, a tua digital vai lá, vai ficar ali. Eles vão saber que você viu o código ali na tela. Tem que tomar cuidado como que vai roubar esse código. Mas eu vou te dizer mais. Não. Você falou de apertar botão. Tem certas figuras nesse campo bolsonarista que se apertar, vai falar tudo, viu? As figuras menores que estão na mira aí. E olha só, gente, hoje o Guga Noblar, conversou com o ministro da Defesa, José Múcio, e daqui a pouco vai trazer pra gente esse bastidor. Agora, indiscutivelmente, Elô, o Ministério da Defesa vai ter trazido para dentro do debate, para dentro da CPMI, porque ele foi citado. Com certeza, e o Múcio já disse que mandou investigar, quer saber quantas vezes e que dias o Delgatti esteve no Ministério e com quem. Porque quem esteve com ele vai ser afastado para que a investigação seja feita sem nenhuma interferência de ninguém. Então, claro, agora, o ex-ministro da Defesa já soltou uma nota, negando tudo, dizendo que está pensando em processar, que nunca esteve em reunião nenhuma. Olha, acaba de chegar para a gente aqui informação que vem da nossa colega jornalista Júlia do Alib, da Globo News, informação no G1, que a Polícia Federal já convocou o hacker para prestar depoimento amanhã à tarde. Não diz que é à tarde, novamente nessa sexta. O depoimento novamente sobre os 40 mil que ele teria recebido da deputada Carla Zambelli para invadir qualquer sistema do Poder Judiciário. A PF quer saber com que pessoas esse hacker conversou quando estava no Ministério da Defesa. Ele que está preso desde 2 de agosto. Quer dizer, amanhã ele vai de novo repetir a sua história para a Polícia Federal. E a Polícia Federal vai descobrir quem são os generais, os oficiais do nosso bravo Exército de Caxias, que receberam o cara lá no Ministério da Defesa. Porque até agora ninguém sabe, ninguém viu. Pois é. Então, mas, Chico, em outro trecho... Compareçam oficiais. Pois é. Deixa Chico, eu em só outro trecho... uma coisinha aqui para a gente vai lá, Elô. o fio da meada. A Zambelli hoje levantaram, os deputados do governo levantaram que a Zambelli, o gabinete dela usou verba de gabinete para fazer uns pagamentos muito suspeitos a uma pessoa que teria passado dinheiro para o Delgatti. Então, ela teria usado verba pública para pagar o Delgatti. É outro problema aí pela frente. Situação de Zambelê tá complicada, hein? Agora, Chico... meu Zambelê, toda meia-noite... Falando em militares, viu? Em outro trecho, numa resposta a uma pergunta da deputada Jandira Fegali, Delgatti confirmou os nomes de militares com quem conversou, inclusive com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Vamos dar uma olhadinha. O presidente da República falava em ruptura? Sim, falava. Falava como? Ele falava que eu precisava fazer isso pela liberdade do povo. Ele tinha aquela manipulação. No final ele falava, porque senão o resultado será a ruptura. E será ruim para todos nós. Ou seja, ele fazia uma equiparação à Venezuela. Ou seja, a ruptura era uma fala dele e de mais quem, o senhor disse aqui? Eu ouvi dele e do Marcelo Jesus, que é o... Não, é Marcelo Jesus o nome dele? Marcelo Jesus. O advogado encontrou aqui. Marcelo Jesus, que era do Alto Comando do Exército. Isso, que fazia a ponte com o Freire Gomes, que era o chefe. Que era o comandante do Exército. Então veja, presidente, o que nós temos aqui? Olha a gravidade deste depoimento, e agradeço, o senhor está falando aqui, apesar do Supremo Tribunal Federal ter lhe dado a possibilidade de ficar calado. Olha a gravidade do que se fez aqui. Um presidente da República que grampeia um ministro da Suprema Corte, ilegalmente, ou seja, um primeiro crime. Segundo, contrata, através da deputada Carla Zambelli, um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, coloca por 5 vezes esse profissional de TI no Ministério da Defesa, que envolve diretamente o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que envolve o comandante do Exército, que invade o CNJ a pedido, inclusive, da senhora Carla Zambelli,
e que recebe dinheiro por isso, além de tentar subornar um funcionário com dinheiro encaminhado pela senhora Carla Zambelli. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Ela tem mais do que motivos para a prisão do senhor Jair Bolsonaro como o mandante desses crimes todos e o mandante dos atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram no Brasil, particularmente a invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro. Obrigada, presidente. Heloísa Vilela Delgatti entregou nomes do alto comando do Exército. Gente graúda, hein? Pois é, então. E aí, quando ele falou isso, você toma aquele susto, respira fundo e pensa, bom, e agora? Né? Qual é a única saída possível para que as Forças Armadas do Brasil guardem algum grau de respeitabilidade? Uma devassa. Uma devassa. Uma limpeza em quem não obedece à Constituição. É a única saída, me parece, para que as Forças Armadas guardem alguma imagem de respeitabilidade no país. Elô, e sabe o que chama atenção também, gente? Das duas uma, não sei se você concorda com isso, Elô. Ou esse cara é um doutor, assim, absolutamente competente em ciência política, porque ele conhece todos os nomes, ele sabe as datas, ele sabe quando a Zambelli estava fazendo campanha em determinada cidade, ele conhece o nome da pessoa, do motorista da Zambelli que foi pegá-lo não sei onde. Das duas uma. Ou o hacker é um cientista político que acompanha a vida da política institucional do país desde que ele era criança, e aí ele sabe o nome de todo mundo envolvido naquela situação, ou de fato ele viveu aquilo que ele está dizendo aí, pelo menos no sentido de ter contato com essas pessoas, com esses militares, com o Paulo Sérgio, com o Câmara, etc e tal. Porque é muito difícil acreditar que ele simplesmente tiraria essa propriedade de estudar o nome dessas pessoas para montar uma grande farsa contra o Jair Bolsonaro. É óbvio que tudo isso ainda carece de prova, mas me parece bastante verossímil, Elô, o que ele está propondo aí, principalmente porque ele tem propriedade nas colocações em termos de datas, nomes, o tipo de carro que foi buscá-lo, a cidade na qual a Zambelli estava fazendo campanha quando ela pede para buscá-lo e levá-lo no frango assado da Bandeirantes. Seria tudo muito complexo, Robis, para obter isso sem ter vivido isso de forma empírica, você entende o que eu estou te dizendo? Pois é. São muitos detalhes, Exato. né? Você disse de lugar, de hora, de nome, é muito detalhe. Mas é aquela música, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. São que coisas muito grandes. São coisas muito grandes para esquecer. Dá para esquecer, não. Detalhes é o nome do programa da Gabi Varela, hein? Que detalhes. Olha só, a base governista saiu hoje da CPMI convencida que o indiciamento ou até mesmo um pedido de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro já é uma possibilidade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, tuitou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Em 1969, o STF decidiu: indícios são provas, se vários, convergentes e concordantes. RE 68.006, Minas Gerais, relator ministro Aliomar Baleiro. Ensinamento de grande atualidade. César, vou pedir ajuda dos universitários aqui, ó. RE 68.006. O RE eu não sei exatamente o que, deve ser relatoria, alguma coisa dessa ordem. Mas eu vou analisar aquilo que eu acho, a mensagem, que o Flávio Dino está colocando. Isso ele está sendo incisivo no sentido de dizer que existem indícios, que os indícios são fartos e que nesse caso, havendo convergência e concordância entre esses indícios, eles servem como provas materiais. Então ele está fazendo, não sei se vocês concordam com a minha análise aqui, mas me parece que ele está fazendo alusão ao que foi apresentado hoje pelo Delgatti, no sentido de dizer, olha, o caldo engrossou. Tem muita coisa material que pesa contra o Jair Bolsonaro. A despeito dessa análise que a gente vem fazendo, que existe uma dimensão política e uma dimensão jurídica, etc. e tal, a coisa está bastante densa no que diz respeito a esses indícios que servem de alguma forma como prova, considerando a convergência e a concordância de tudo que está sendo apresentado. Isso não vai ser tomado assim, ao pé da letra, mas já é uma sinalização de que, olha, temos uma base para investigar aqui, hein? Tudo isso que está sendo proposto
Vai ser investigado, não tem a menor dúvida. Datas, nomes, etc e tal. Não por acaso, no dia seguinte, a PF já convoca o Delgatti para falar, vamos lá. Toque, toque, toque. The train is ugly. Como se diz em Minas Gerais, o trem tá feio. É feio. Tá O feio. trem tá feio. E eu acho que o recado do Dino é pra lá de transparente. E sempre com aquela ironia fina que lhe caracteriza, né? Ô Chico, já que você falou essa, eu vou aproveitar Train is ugly, vamos o momento cômico também, que tem uma em francês. Você sabe qual que é Não. a em francês? Que é Tomber de la maison. La maison é tombée. A La casa maison é tombée. caiu, meu velho. A amigo. casa caiu, velho. Le chateau é tombé. Isso. O chateau caiu. Olha, e nós vamos, eu acho que não deve prender logo mesmo, não. Tem que estar tudo certinho para acontecer. Precisa tá, Não, né, e outra Chico? coisa, a cada dia que passa, a gente tem mais assunto para conversar aqui, coisas absurdas que, ao mesmo tempo que pode deixar o país todo indignado, nos faz morrer de rir, porque a gente nunca viu tanta estupidez, tanta insensatez, tanta loucura junta num governo você só. já Tem imaginou que que rir. vai ser a gente cobrir o julgamento? Que delícia. Não, eu tô imaginando a hora que ele ir pra cadeia e o De Luca, nosso companheiro, Verdade. sair correndo nu, berrando pela Paulista, que ele falou que vai preso Vai em ter que seguida. porque pagar, ele vai... De Luca. Vai ter que pagar. Mas- tô Mas você esperando. sabe o que é complicado aí também? Porque tem um certo ritmo e que ele está desidratando e tem o ritmo da política. Agora, a depender das provas que surjam, isso também é muito difícil de segurar. Porque com base nisso tudo que foi posto hoje aí, a Polícia Federal vai investigar. Se as coisas começam a bater, o que vai se dizer para não, vamos esperar um pouco mais para prender o Bolsonaro porque o momento político ainda não é adequado? Não vai ter muito mais como fazer isso, entende? Aliás, foi feito um pedido, Elô, não sei se você tem alguma informação disso, para que fosse apreendido o passaporte do Bolsonaro, talvez até dos Bolsonaros, né? Então, Rogério Correia, Ele, não foi, filho. Chico? Olha, Rogério havia já Correia esse foi. requerimento do Rogério Correia aí Tem da que pegar. Justiça Federal, mas esse requerimento, até onde eu sei, não foi votado ainda. O que hoje a presidência da CPMI decidiu foi de pedir a proteção para o Delgatti. Isso a presidência da mesa fez. Também nós temos aqui o áudio, não sei se a gente já tem no ponto ali, da Damares, dizendo: a vida dá volta e é a tua vida que está em risco, que Deus tenha misericórdia de você, pense em mudar a sua... Olha, Loucura isso, Elô. isso é a Damares, a olha, Madame Mim, que é Na perigosa. Na hora que ela falou, todo mundo lá atrás, jornalistas todos tremeram. Falaram, gente, isso é todo mundo, gente, isso é uma ameaça, isso é uma ameaça. Aí daqui a pouco o deputado Rogério Correia veio e falou, isso é uma ameaça. A deputada Damares ameaçou o depoente. E ela olha aí. ficou pistola. Pistola para não falar Ela ficou pistola. pistola. Olha aí, olha a Pistola. fala dela aí. Vamos ouvir, olha lá. Os anos que você vai ficar na cadeia. E eu vou te falar uma coisa, não há nenhuma garantia jurídica que tu vai sair da cadeia. Não vai. Tem crimes aqui. Tá falando para quem? Damares. Para Bolsonaro ou para Não Hacker? foi, Tá não foi falando- nesse trecho Não, não foi esse que a trecho, gente é um está outro que eu falando. mandei ali em agora. outro trecho, ela o ameaça explicitamente, não é nem de forma tácita. Vou só repetir essa fala, que eu estou em dúvida agora se ela está falando para o Delgatti ou para o Bolsonaro. Olha Boa. aí, vamos Não, ver. ela tá falando pro Delgatti. Eu sei, ela tá mas falando olha aí. pro Delgatti. Mas serve para Bolsonaro, ó. Ó. Cadeia. E eu vou te falar uma coisa, os anos que você vai ficar na cadeia. E eu vou te falar uma coisa, não há nenhuma garantia jurídica que tu vai sair da cadeia. Não vai. Tem crimes aqui. Tá vendo? Encaixa direitinho no perfil do Jair. Direitinho, é só chegar na hora, tá vendo? Não pode. Mas eu tinha aqui separado o vídeo, eu não sei se a gente já montou ele ali. Daqui a pouco a Ela gente fala põe a pra ele ameaça isso, que dela. ela fala que a vida Olha, dá voltas, né? é bom tomar Isso. cuidado. Ela não tem muita noção das coisas. Ela sobe em Goiabeira e vê entidades, né? Diz que era Jesus, não sei. Né? Ela tem um tio que está envolvido de alguma maneira com tráfico de joias, de drogas e com assassinato. Quer dizer, é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. É bom cuidar da segurança do hacker. Uma ameaça grave, E a gente não pode tolerar Foi muito isso, pesado. Robes. A gente não pode tolerar que em pleno parlamento, numa CPMI, Uma senadora. uma senadora vire para alguém que está, para um denunciante e diga: olha, o senhor toma cuidado porque a sua vida está em risco. E o mundo dá voltas, hein? Isso não é nem uma ameaça tácita. Isso é típico de máfia
de forma aberta, é gangsterismo de forma aberta. Isso é a senadora. E eu Exato. repito, a outra lá, a deputada que também participou, a tal da Zanata, né? É. Aquela vem com um fuzil na mão do presidente da República crivada de balas e fala: todo poder emana do cano de uma arma. Quer dizer, essas pessoas são nefastas. Essas pessoas são danosas a qualquer democracia de qualquer lugar do mundo. Olha aí, a figura pura com essa tiara de flores na cabeça, à moda das mocinhas da Baviera nos anos 30, quando recebiam o Adolf Hitler. É isso. Quer dizer, essas pessoas não constroem um país melhor. Essas pessoas não constroem, não consolidam democracia. Essas pessoas trabalham com armas carregadas de ódio, de vingança. Então, isso aí é um trabalho muito lento, mas muito necessário, né? E afastando essas pessoas da vida pública. Ô Chico, e eu acho que a gente tem que tomar um outro cuidado também, não sei se vocês concordam, que é o seguinte, é não tratar o Delgatti como um herói. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. O Delgatti não é um herói, ele é uma pessoa extremamente complicada, com questões, ao que tudo indica, muito complexas. Então o que ele está propondo precisa ser investigado. Agora, independentemente disso, que ele não deve ser reverenciado como herói em hipótese alguma, ele não pode ser ameaçado em plena CPMI, tendo a sua integridade física colocada em xeque. Inclusive, isso não pode acontecer. Ele está preso, né? É. E a integridade física do preso é responsabilidade do Estado. Do Estado, exato. O Estado tem que garantir a segurança do seu preso. Ótimo ponto. A sua integridade física. Isso é lei. É isso aí. Heloísa Vilela, que dia! Obrigada, viu? Porque foram informações muito, muito importantes que enriquecem o nosso debate aqui sobre o dia de hoje, cheio de detalhes, mas um dia também bem revelador e bem importante para o Brasil. Vamos para o Vamos ver o desenrolar dessa história, Elô. Vamos dar uma olhada. Um beijo para você. Boa noite, querida. Boa noite, bom programa, pessoal. Boa noite, Elô. Vamos para o latim. Ó tempora, ó mouro, ó tempora, demore. Vambora. Ó tempora, ó mores, ó tempora, demore. Tá todo chique aí, hoje, hein, Demore? Cabelinho na régua. Por estilo. Demore, boa noite, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. A gente está aqui mostrando vários trechos e uma das acusações que o hacker Walter Delgatti fez contra Bolsonaro na comissão foi de que o então presidente teria pedido a ele, Delgatti, que assumisse que ele teria grampeado o telefone do ministro Alexandre de Moraes. Antes de você comentar, vamos ver esse trechinho que ele é bem importante também. Ele disse assim: fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda Questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim: fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Demore, a gente sabe, né, qual a ideia que está por trás em grampear, né, o arqui-inimigo Alexandre de Moraes, né, arqui-inimigo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A gente pode até imaginar essa risada do Bolsonaro, mas eu não vou cometer o ato de imitá-la, né? Mas a gente sabe que tipo de risada ele deve ter dado, né? E fazendo que tipo de sinalzinho com a mão também. Agora, a gente tem que confrontar essas datas, é importante também, com a declaração do Marcos Duval, né? O Marcos Duval era um cara que, segundo ele próprio falou, depois disse de novo, depois falou de novo, chegou a se encontrar com o Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes confirmou isso, né? No Salão Branco lá do STF, e o Marcos Duval era o cara que teria a tarefa de grampear o Alexandre de Moraes também. Então, essa história de grampo no Alexandre de Moraes, ela não parte só da boca do Delgatti também, não. A gente tem um antecedente em relação a isso, né? Claro que o Delgatti fala aí que teria partido de agentes estrangeiros. A gente não sabe. Agora, tudo isso vai ter que ser colocado à prova. Essa é a grande questão, né? Agora, amanhã, a Polícia Federal vai ouvir ele de novo. A Andréa Sadi e a Júlia do Alib lá na Globo News acabaram de publicar, né, que a Polícia Federal quer ouvir ele de novo, porque, segundo, são duas apurações que estão hoje na imprensa, que foram publicadas agora, uma da Juliana Dalpiva também. A Juliana Dalpiva diz que agentes da PF, não fala que é exatamente a Polícia Federal, mas agentes da PF que ela ouviu dizem que pegaram algumas coisas que ficaram em dúvida, que poderiam ser contradições. Já a Júlia do Alib e a Andréa Sadi dizem que, na verdade, o que o Delgatti falou tem informações novas que a Polícia Federal quer coletar. Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Pode ser que só quer, porque o depoimento do Delgatti foi longo hoje, e agora a gente vai ter que colocar isso lado a lado com provas. Tem muita coisa aí que são coisas faladas numa reunião. Dificilmente a gente vai conseguir se ater a uma frase que o Bolsonaro disse ou não. A gente vai ter que pegar o conjunto da obra, né? Como o Flávio Dino tweetou hoje, antes o César acabou lendo o que o Flávio Dino falou também, né? Isso é uma decisão do STF de 1969, vejam só, inclusive durante a ditadura militar, né, Bolsonaro? Risada do Bolsonaro, né? Agora não aguentou, né? Não aguentou. Não dá nem pra chorar, né? E aí, ó, RE, ô Cezinha, é repercussão geral. Então, o que aconteceu? Deve ter ido um caso, né, para o STF julgou esse caso, e aí chegou à conclusão que é o seguinte: é claro que a gente não precisa, a gente está falando em 1969. Você vai ter, por exemplo, a prova de um filme. Oi, Chico. Diz aqui o William De Luca que esse RE aí é recurso especial para o não, mas essa é a decisão. É o STF recebendo um recurso especial que teria vindo do STJ, tá? Pode ser. É referente a este recurso especial. Então, seria recurso especial. Então tem um RE novo no STF que eu não conhecia, porque RE geralmente é a abreviação de repercussão geral. Boa. Mas de todo modo, tá aí. Recurso especial, MG talvez seja do TJ de Minas, então, né? O TJ... Isso. O TJ teria mandado para o STF, que decidiu, e disso são provas se vários convergentes e concordantes. Boa. Seria isso. Perfeito. Me diz aqui. Então é isso, porque imaginem, por exemplo, se a gente expandir isso para outros crimes, né? Crime de tráfico de drogas, você não vai ter lá um traficante falando com o outro, né? Raramente você vai ter lá, vamos então agora lavar o dinheiro. Agora tem a frase falando, vamos pegar 4 toneladas de cocaína e colocar num submarino, né? Criminosos, no geral, não agem assim. Se a gente expandir isso para crimes que não estão ligados ao crime organizado, a gente vai pegar, por exemplo, agressões contra mulheres, né? Os crimes de importunação sexual, os crimes de estupro, por exemplo. Dificilmente você vai ter registros específicos, né? Às vezes você tem, inclusive esses dias, um juiz com um vídeo filmado de uma esposa que denunciou o marido por estupro, o juiz não condenou o marido. Então, às vezes, imaginem, às vezes com filme, né? Você não tem condenação. Então, nesse caso, você tem que juntar as peças para ver se essa história toda faz sentido. E aí, vai caber também, agora, aos citados, né? Por exemplo, o cara disse que não estava na reunião com o Bolsonaro. O marqueteiro do Bolsonaro disse que não estava na reunião com o Delgatti. Bom, ele precisa apresentar um álibi. Você estava onde, então? Me dá um ticket de estacionamento, você passou por um pedágio, você comeu em algum restaurante, você tem uma foto em algum lugar, um vídeo. Então essas pessoas vão precisar apresentar álibis. E para além de tudo, agora, o Bolsonaro e o entorno do Bolsonaro, o ex-comandante do Exército, que foi citado hoje como uma figura-chave nessa história, né? Na época, o ex-comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, né? Ou também o ministro da Defesa, eles vão ter que agora contar uma história e dizer o seguinte, com tudo que nós sabemos até agora, e nós já sabemos que o Delgatti se encontrou com o Bolsonaro,
tem foto disso, o próprio Bolsonaro admitiu, o filho do Bolsonaro, o Flávio, admitiu hoje de novo que o encontro aconteceu, né? Então, todos esses encontros, o Delgatti falou que foi 5 vezes no Ministério da Defesa, ontem o José Múcio, o ministro da Defesa, falou que há confirmação de que ele esteve lá. Então, todas as pessoas que ele citou agora, elas vão ter que ir até a investigação, se a investigação for de fato adiante, que deve ir, espero que vá, e vão ter que contar uma história, né, Chico? Vão ter que falar, não, eu me encontrei com o Delgatti, sim. Quantas vezes? Tantas vezes. O que você pediu para ele? Não, eu queria uma receita de batida de maracujá, né? Então, assim, a gente vai ter que ver qual é a história do Vicente, né? Mas os militares envolvidos nessa coisa, esses lá do Ministério da Defesa, ou o próprio Ministério, os que estão lá agora, devia dar logo o nome desses fardados que participaram dessa lambança toda. Porque, claro que eles sabem quem foram aqueles generais ou coronéis, ou sei lá o quê, né? Os assessores que receberam o hacker e que confiaram nele para fazer documento para o Tribunal Superior Eleitoral. Quanto mais tempo demore para dar o nome dessa milicada, pior fica a imagem das Forças Armadas. Mas isso pode ser muito complicado na medida em que envolva alta patente aí, né, Chico? Mas não tem general vendendo relógio Rolex em Miami, cara? Exato, mas na medida em que surgem as provas irrefutáveis, isso é uma coisa. Eles entregarem, existe esse código dentro da caserna que eu acho pouco provável que isso aconteça dessa maneira. Agora, o ponto inteligente do Demore aqui é que com base nisso, a meu ver pelo menos, com base nisso que o Delgatti fez hoje, surge um embate de narrativas, surge um embate de versões. Então o Delgatti está contando essa versão, que aconteceu isso dessa maneira. E ele vai buscar aquilo que ele tem em termos de conhecimento e provas e vai apresentar as provas que ele tem. Ou a PF vai atrás de fazer esse processo via cariações, via confronto do que está sendo proposto. Essas pessoas, por exemplo, eu nunca estive com quem quer que seja, incorre nisso que o Demore está falando. Então, eu apresento o seu álibi, onde o senhor estava, enfim. É necessário, né? Vamos falar de Moro. Agora, olha só, uma coisa Demore... só uma coisa, rapidamente, uma coisa importante, para só terminar esse raciocínio, é o seguinte, a gente tem que pegar, as histórias elas precisam fazer sentido, né? Elas precisam ter um nexo. Então, por exemplo, o Delgatti fala que o comandante do Exército estava envolvido nisso e o comandante do Exército indicou um assessor dele, né? Se não me engano, Marcelo Jesus, alguma coisa assim, né? Nem Jesus escapa dessa história, né? E aí, esse cara ficou em contato com o Delgatti durante várias semanas, passando informação para o Delgatti, pegando informação para o Delgatti, inclusive mandando umas espécies de ameaça para o Delgatti, dizendo, olha, vai ser amanhã, hein? A tal da ruptura institucional, vai ser amanhã. O Delgatti falava que quando recebia essas informações ficava com medo. Então, temos duas coisas importantes aí. Vamos analisar primeiro provas materiais e o nexo causal da coisa. O nexo causal, o comandante do Exército, citado pelo Delgatti, ele não é um alienígena na tentativa de melar as eleições. Pelo contrário, ele deu algumas declarações e ele não passou o bastão para o novo comandante do Exército porque não queria cumprimentar e se submeter ao presidente Lula. Então não é um cara que está sendo acusado que vem do nada. Como o César falou, ou o Delgatti é um gênio da análise política, que eu estou impressionado, ou ele está falando o nome de pessoas que estão envolvidas com essa história toda. E aí, uma outra coisa importante para fechar o raciocínio. Como o Delgatti falou que esse assessor do comandante do Exército ficou em contato com ele, o Delgatti entregou o seu aparelho celular e um pendrive com provas. Vai ser fácil de comprovar se isso aconteceu ao pegar o celular do Delgatti e ver se as conversas estão ali. É isso aí. Olha, vamos falar de Moro. Tem Moro aí. E olha só, Walter Delgatti é um antigo conhecido do Leandro Demore, né? Como todos sabemos, foi ele que revelou as mensagens dos procuradores da Lava Jato em conluio com o juiz Sérgio Moro, numa série de denúncias conhecida como Vaza Jato. Vamos ver um trechinho do tão esperado encontro entre Walter Delgatti com o ex-juiz Sérgio Moro. Fogo no parquinho, roda aí. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. O senhor invadiu o dispositivo, então, de pelo menos 176 pessoas? Sim, acredito que mais que isso.
que inclusive eu cheguei às conversas de Vossa Excelência com o então procurador o Dallagnol, e essas conversas elas foram chanceladas pelo STF e são utilizadas até hoje para anular condenações de pessoas inocentes. Pessoas que cometeram crimes contra a Petrobras roubaram dinheiro, é isso? Eu fico com a versão do STF. Leandro Demore, juro. Não, peraí, que tem que completar. Tem a resposta inteira dele pro Moro. Mas a ideia é, se ele fechar, eu fico com a versão do STF. O senhor está dizendo que são pessoas que cometerão delitos, o STF invalidou esse... Simplesmente. O Moro fica apavorado porque ele tem trauma. Quantas vítimas o senhor fez? Porque o Moro foi vítima do... Foi esse cara aí, com a ação dele, passada depois para o Demore, lá no Intercept, né? Que acabou com a vida do Moro. O sossego do Moro acabou ali. Então... O juizinho lá de Maringá, que agora é senador da República... E fica visível, né, Demore, apavorado com vítimas. O incômodo do Sérgio Moro e o quanto ele está desconfortável ali, o quanto ele está sendo confrontado e não consegue reagir à altura, né, cara? Essa foi o primeiro encontro, né, do Sérgio Moro com o Walter Delgatti depois de 4 anos e meio, né, do início da publicação das matérias da Vaza Jato. Quando eu comecei a ver aquilo, tem uma garrafa de Coca-Cola ali, eu pensei, não, isso aqui só pode ser um viral da Coca-Cola, isso não é verdade, né? O Moro, ele é péssimo, né, um negócio inacreditável. E aí também tem várias coisas que o Delgatti falou que são maravilhosas, né, para quem não pegou, né? Ele falou, não, o senhor que é o criminoso contumaz, aí depois o Moro fala o seguinte, mas não fui eu que fui preso. E aí tem uma balbúrdia lá, não dá para ouvir direito, mas o Delgatti fala ao fundo assim, o senhor não foi preso porque o senhor recorreu ao foro privilegiado, né? O senhor foi se escorar no do senador, né? Então, e aí depois o presidente da CPI, né, fala, não, vamos lá, vamos se respeitar, não sei o quê. E o Delgatti fala, não, eu peço escusas, então. Maravilhoso. Foi o que o Moro falou pro STF, quando o STF pegou ele com a boca na botija grampeando uma presidente da República, a presidenta Dilma. Ele foi ao STF, pediu escusas, usou essa palavra, e depois, numa conversa da Vaza Jato, que eu acho que é a isso que o Delgatti se refere, o Moro fala numa manifestação que o MBL estava fazendo em algum lugar, e o Moro manda uma mensagem, se não me engano, pro Deltan, na época, falando o que esses tontos do MBL, esses idiotas do MBL estão fazendo, e aquilo vai a público, e aí o Moro publicamente pede escusas ao MBL. Então, o Delgatti, assim, deu aquela jantada, eu acho que o Delgatti estava esperando, né, esse momento para pegar o Moro ali, e mostrou o nível baixíssimo do Moro. E aí tem uma coisa importante para as pessoas também, para a gente ficar ligado nisso. A gente já falou isso várias vezes sobre isso aqui, o César fala isso também várias vezes. Qual a estratégia do Moro, para além de tudo, é uma estratégia hipócrita e uma estratégia ineficaz também, ainda mais para quem já foi juiz. Você desqualificar a história pregressa de uma pessoa para desqualificar as denúncias que ela está fazendo no momento presente. Isso não tem, primeiro, lógica com a história do Moro. O Moro fundou a Lava Jato em cima da delação do Alberto Youssef, que era um criminoso condenado por ele, Moro. Então, primeiro, isso não faz sentido, né? Eles ouviram vários criminosos, acreditaram na palavra de vários criminosos, afinal, como a gente sempre fala aqui, delator, no geral, não é a Madre Teresa de Calcutá, né? Esses caras, se são delatores, eles estão envolvidos em algum sistema criminoso de algum modo. E aí você não debate, né, o que o cara está trazendo ali, que é o que interessa mesmo. Não nos interessa se o Delgatti prefere chá ou café, se o Delgatti é um cara que toma remédio ou não toma remédio, se o Delgatti é um cara que foi condenado por isso ou aquilo, se o Delgatti... Não interessa nem mesmo se as motivações para que o Delgatti esteja falando o que ele está falando agora sejam nobres ou não. Um depoente, um denunciante, um delator não precisa ter motivações nobres, ele precisa contar a verdade que tem que ser depois apensada com fatos, provas e evidências. Pouco importa a vida pregressa do Delgatti, né? Então, essa é uma estratégia manjada do Moro, porque não tem realmente o que falar, e o Delgatti foi surpreendentemente bem ali, né? Acabou, o Moro ficou sem chão ali. Foi sem chão e depois só tomou, né, também dos outros deputados e senadores, porque, enfim, desqualificar de fato não foi um bom caminho. E ele ouviu isso ainda hoje durante a CPMI, ou seja, ficou pequeno. E sabe o que é mais engraçado? Ele vai pro ataque, veja, linguagem corporal é tudo, gente. Ele vai pro ataque dizendo o seguinte, o senhor invadiu mais de 170 celulares, como o senhor lesou mais de 170 pessoas, e muito prontamente o Delgatti responde, muito possivelmente mais do que isso. Foi assim que eu cheguei na tua picaretagem com o do Dallagnol, inclusive. E aí o Moro se vê meio perdido, assim, a linguagem corporal dele demonstra que
nossa, eu não esperava que ele fosse sair com tamanha facilidade disso, entendeu? Ele se vê refrigerante. Não, e sabe o que eu vi, Demore, também? Ele assim, quem é Fernanda? Tipo, pra tentar trazer as entrelinhas de processos que já estavam antigos, que não tinham nada a ver com, com a discussão do momento, sabe? Assim, Hobbes, ridículo. ele estava falando de processos que o Delgatti tinha sido... aliás, depois o próprio Delgatti, o advogado falou, ele foi inocentado em segunda instância, né? Então, quem é Fernanda? Aí você pensa, pô, peraí, vem uma Fernanda que é a pessoa que ajudou o Delgatti a mentir nessa história do Bolsonaro. Não, era uma gerente de banco, de um negócio lá não sei quando, negócio nada a ver, assim... Que ser pequeno, Sérgio Moro, né? Às vezes eu tenho até pena, mas óbvio. Ai, cônjuge, ai, cônjuge. E olha só, Walter Delgatti se recusou a responder perguntas dos bolsonaristas. Vamos dar uma olhadinha, depois eu quero ouvir o Demore sobre essa estratégia aí da defesa. A voz dele é uma voz que pode ser imitada. O senhor disse que falou com ele. O senhor tem provas de que falou com ele? Tem alguma testemunha que estava lá, além da deputada, que pode atestar isso? Ficarei em silêncio. Pra que ficar mentindo aqui? O senhor tá levando algum dinheiro de alguém pra fazer o que tá fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. Qual das duas versões estão corretas? A primeira, que você disse que foi chamado para demonstrar que o sistema era falho, ou que Bolsonaro te pediu para fraudar o processo eleitoral? Eu ficarei em silêncio. Leandro Demore, o que você achou dessa estratégia à la Mauro Cid, hein? Eu acho que a oposição mandou muito mal, né? Porque a oposição hoje, ela tinha feito a inscrição de manhã, a gente até compartilhou no grupo de WhatsApp do ICL a inscrição da ordem dos deputados e senadores que iam falar. O Sérgio Moro era o segundo e, se eu não me engano, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro eram o quinto e sétimo. Eles falariam de manhã ainda, né? Aí eu imagino que eles esperavam que o Delgatti ia se desconcentrar, ia começar a falar bobagem, ia se contradizer. Só que o Delgatti chegou ali, e a gente estava vendo ao vivo, e foi pá, ele foi uma atrás da outra, assim. E aí eles se descadastraram para falar e ficaram olhando o Delgatti, porque claramente eles ficaram acuados ali. E decidiram, todos eles, falar na parte da tarde. Tanto é que na parte da tarde pouca gente que não fosse Damares e os Bolsonaros e Feliciano e não sei quem falou, né? E aí eles ficaram falando sozinhos. O Delgatti poderia ter respondido todas essas perguntas. Aliás, elas foram respondidas de manhã, né? Sobre fraude, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Mas o advogado deve ter falado para ele assim, olha, cara, agora de tarde você já respondeu de manhã o que interessa para a investigação. Agora de tarde é um bando de maluco que estão tentando colar a ideia de que o Lula deixou invadir o Congresso e daí para fazer uma farsa, que tinha os infiltrados, que não sei o quê. Então não entra nessa, não cai em provocação e não responde. E o Delgatti foi muito bem ali. Eu estava mentalmente respondendo as coisas pelo Delgatti, né? Eu estava pensando, isso aqui só responder isso, responder aquilo. Agora, não faz sentido. E aí, para as pessoas que não acompanharam, eles começaram a ficar muito nervosos. O Marco Feliciano foi o primeiro a fazer algumas provocações, perguntou para o Delgatti se ele já tinha sido internado em hospital psiquiátrico, se ele tomava remédios, uma baixaria, assim, uma coisa nojenta, né? Perguntas que não se fazem, né? Mas enfim, aí depois Nicolas Chupetinha ficou muito nervoso, a Júlia Florzinha lá de Santa Catarina estava falando com o Delgatti como se o Delgatti fosse o filho dela, né? Olha para mim quando eu tô falando, mas minha senhora, quem é você, minha senhora? Falar, o cara olha para o que ele quiser para começo de história, né? Então, assim, ficaram muito nervosos ali e foi, assim, divertidíssimo ver eles perdendo a linha. E o Delgatti, teve uma hora até que o Nicolas falou, o senhor não me responda mais que o senhor prefere ficar calado. Se o senhor quiser ficar calado, o senhor só fique calado, eu vou fazer minhas perguntas. Aí o Nicolas fez uma pergunta, olhou para ele, vai ficar calado? Aí ele falou, vou ficar calado. Então, virou uma palhaçada de tarde, né? Foi bom de assistir também. E o dono da fabulosa loja de chocolates, perguntando se eu levou algum dinheiro nisso, é porque ele só pensa em levar dinheiro, então, né? Mas, o dono da loja de chocolate. Você sabe que o que é curioso? Nosso umpa-lumpa, né? Nosso Isso. O nosso Maurício Arruda aqui, nosso diretor, perguntou se isso seria o bastante para virar o jogo, o que eu acho que é uma provocação interessante. A meu ver, eu concordo com o gênero, número e grau do que o Demore está propondo. Não chegou nem perto de virar o jogo. Eles tomaram, na melhor das hipóteses, aí de 4-1. O Desmond Tutu,
Hobbes, ele te diz o seguinte: não aumente o tom da tua voz, melhore a qualidade do teu argumento. Na medida em que você vê Flávio Bolsonaro colocando esse tipo, tá levando um por fora, a outra pessoa dizendo, o senhor já frequentou hospital psiquiátrico, a outra pessoa dizendo, me olha no olho quando eu falo com o senhor, tentando impor algum nível de autoridade, é porque você já perdeu, meu amigo. É porque você já perdeu, você sabe que perdeu e você tá desesperado. A maior prova de desespero é esse tipo de comportamento e a senadora Damares, inclusive, tentando dizer, a sua vida está em risco. Veja o quanto eles sentiram, minha gente. Veja o tamanho do estrago que o depoimento desse senhor causou hoje, porque eles partiram para esse tipo de abordagem absurdamente apelativa no período da tarde. Totalmente, Eu não sei se é aí que tem a fala da... Nós temos essa fala da Damares, que fala que a vida está em risco. Não quer saber se tem... A fala da Damares, nós temos? Não, não temos. E olha só, ela tentou, gente. né, Chico? É, também, ela tentou. Só rapidamente, a Damares tentou apelar para uma coisa que os outros senadores e deputados da oposição falaram também, que é o PT vai abandonar você, hein? Você está fazendo isso agora, mas amanhã eles vão abandonar você. Eu acho que eles não estudaram bem a história do Delgatti. O Delgatti já tem uma mágoa com o PT, por o PT nunca ter reconhecido ele pelo que ele fez pela Lava Jato. O Delgatti esperava um reconhecimento, esperava um emprego, esperava um carinho, esperava se encontrar com Lula. Isso não aconteceu, então o Delgatti não será abandonado por alguém que jamais o acolheu. E já falei isso, o staff do presidente Lula e do PT fizeram muito bem, porque o Delgatti, ele foi, como nós fizemos na época do Intercept também, era uma coisa que eu falava muito dentro da redação, as fontes da Vaza Jato é fonte. Fonte não é amigo, fonte não é parça, fonte não é sócio, fonte não é brother, fonte é fonte. A pessoa voluntariamente entrou em contato com o Intercept para passar informações. A partir daquilo, nós trabalhamos em cima das informações objetivas que ela passou e fizemos um trabalho jornalístico. Que excelente que existem fontes no mundo, graças a elas o jornalismo funciona, elas são importantíssimas para a democracia de todos os países, mas há uma linha que separa. Não é amigo, não é parceiro, não é para dar emprego, não é para fazer, até na minha visão, erradamente fizeram também alguns veículos de esquerda, vaquinha pro Delgatti e venda de livro. Eu falei na época, e fui muito criticado por isso, inclusive, você está sendo mal agradecido. Eu achei um erro, e isso foi explorado pela oposição hoje, inclusive, lá na CPI. Eu avisei isso 4 anos atrás. Né? Então, assim, não se tem esse tipo de proximidade com fonte. Então, foi salutar manter essa distância, com muita crítica. Eu ouvi muita coisa, o Glenn ouviu muita coisa, como se nós devêssemos agradecer. Assim, nós agradecemos as fontes pela coragem, pela disposição, pela coragem de passar material, por enfrentar o que enfrentaram. Mas tem um limite, tem uma barreira que você não pode transpor. Fonte não é parente, não é amigo, não é colega de colégio, não é parça, não é sócio, né? Então, assim, o PT não vai abandonar o Delgatti porque o PT nunca abraçou o Delgatti, né? O PT manteve uma distância e que foi uma distância muito inteligente na minha avaliação. Gente, a oposição ficou tão desconcertada, mas tão desconcertada. Olha a desculpa do senador Marco Feliciano. Ele disse que o hacker pode ter falado com um imitador e não com o próprio Bolsonaro. E ainda mostrou um vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui um recado para o senhor. Vê se o senhor conhece essa voz aí. Podem colocar aí meu vídeo, por favor? Ô, Walter Delgatti, quanto tempo, pô? Cuidar de você direitinho na cadeia aí. Pegou as urnas eletrônicas, inviolável. Precisa aí me ajudar a invadir as senhas do Palmeiras aí, pra gente ver como fazer pra ter um mundial, pô. A brincadeira aí, pô. Cuidado com a relatora, tá certo? Vai te prender de novo aí. Mas um abraço, valeu. Foi, senhor Walter, essa voz aí é a mesma que estava lá no telefone, que falou com o senhor, com a Carla Zambelli? Ficaria em silêncio. Porque o senhor afirmou aqui que foi ele, mas veja só, essa voz aí é de um grande humorista brasileiro, talvez um dos maiores da nossa atualidade, que é o Rodrigo Morgado, a quem eu mando para ele um grande abraço. Ou seja, a voz dele é uma voz que pode ser imitada. O senhor disse que falou com ele. O senhor tem provas de que falou com ele? Tem alguma testemunha que estava lá, além da deputada, que pode atestar isso? Ficaria em silêncio.
Olha, Que nós várzea, temos um Chico senador, Pinheiro. nós temos um senador como Sérgio Moro. Temos uma senadora que sobe em Goiabeira e vê entidades. E agora temos esse senador aí, Marco Feliciano, que fala essa bobagem. Ele que, esta semana, diante de um colega nosso, jornalista, fotógrafo, o Adriano, né, falou que o fotógrafo que estava fotografando os atos tinha que ter dado voz de prisão para aqueles caras. 3 mil pessoas. Não, nem que fosse um só, isso é um papel de jornalista. Sim, mas você e a sua Canon com a lente branca, por que o senhor não deu voz de prisão para 3.500 pessoas? Olha, eu diria que o Marco Feliciano, além de pastor, é um sujeito histriônico. Totalmente. Histriônico. Mas é um energúmeno também. Pra mim, isso é a cara do desespero, Leandro Demore. Não consigo pensar em outra coisa, juro. Ele dizer que o cara falou com o imitador do Bolsonaro. Quando ele dá o play no vídeo ali, eu acho que nem ele não tá. Acho que quando ele deu o play, ele pensou, não, acho que não. Daí volta. Aí já, foi uma boa. Aí já tinha, não volta mais. Cadê o e stop? aí me impressiona. Já Robinho tinha impressiona enfiado. também um humorista, né? O humorista se prestar a mandar um áudio desse numa CPI também é outra pessoa que não é séria, né? Vamos combinar, né? Não, mas o humorista tem que ser sério. Agora esse cara enfiou o pé na jaca para valer os dois, né? De uma vez. Olha, eu tô te falando, tem que prorrogar esse processo para a gente poder ter assunto para rir todo dia dessa turma. Mas sabe o que é complicado, Chico? Isso também desgasta o nosso debate público, porque claro, eu tô falando no que a gente não tem deveria jeito. estar debatendo o desenvolvimento nacional e a gente Com fica... esse povo aí? Fazer o quê? É o Tem povo que eleito. discutir o quê com eles? Mas é o povo eleito, Chico, não tem muito como fugir dessa constatação, entende? E a gente fica aqui reverberando fala de Marco Feliciano, de Damares Alves, a Nicolas Ferreira, entende? Então, vai chegar um momento em que esse processo precisa se resumir, Bolsonaro precisa ser indiciado e vai precisar enfrentar a consequência que essa CPMI produzir. A gente não pode ir ad eternum com esse negócio, entende? Pelo amor de Deus, não vou aguentar. Mas é bom para os eleitores desse povo, de Damares, Feliciano, Moro, sabe? Talvez pensar, será que eu votei errado? Pelo menos imaginar, né? Pelo menos imaginar. Né? E olha só... A Zambelli teve 1 milhão. Pois é. Em entrevista à Jovem Pan, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu o encontro com o hacker, mas disse que o depoimento dele tem muita fantasia. A gente destacou um trecho dessa fala do Bolsonaro. Olha só, abre aspas. Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã, na Alvorada. Não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso aí, hein? Pois é. Olha lá. E a seguinte, a defesa de Bolsonaro... Ele não fala o quê? Ô, Hobbs, ele não fala que o grampo não existe, ele fala nós desconhecemos. Conhecemos isso aí. E joga pro ar. E a defesa de Bolsonaro afirmou hoje que o hacker Walter Delgatti apresentou, abre aspas, informações e alegações falsas em depoimento à CPMI e que vai tomar medidas judiciais cabíveis contra ele. Demore, agora é o seguinte, é prova sobre prova, vezes prova mais prova, é igual a prova. Não tem outra saída agora. É sobre isso que estamos falando, né? É isso. Nós temos já um caminhão de evidências antes do Delgatti aparecer nessa história, né? Elas já estavam sendo empilhadas aí há um bom tempo. Agora com a CPI ela começou meio morna, andando de lado, parecia que não ia para lugar nenhum, mas aí com a aparição dos e-mails, né, do CID, a coisa engatou e o Delgatti, ele é na verdade uma onda anômala, né? O Delgatti ele não era um personagem esperado nem pela oposição, nem pelo governo. O Delgatti ele aparece assim totalmente out of the blue, assim, ninguém imaginava que esse cara ia aparecer nessa história. E esse cara aparece nessa história, né? Esse cara é um personagem central da República há meia década já, o Delgatti, né? Ele é uma figura, já falei, o Delgatti merece uma biografia sobre a vida dele mais sólida, né? Um documentário, uma coisa de fato assim para contar de fato quem é ele, com todas as suas facetas, com todas as suas questões, né? As suas contradições. Ele é um cara que também é um cara bastante contraditório, é um cara em muitos momentos problemático também, né? Mas é um cara, para além de tudo, e isso todo mundo tem que reconhecer do Delgatti, ele é um cara corajoso, porque olha, um cara que topa 2 vezes na quina da história, com as histórias que ele topou,
né? Ele chegou nas histórias da Vaza Jato, por acaso, ele já contou essa história de novo, aliás, abriu a CPI hoje contando, né, como chegou no celular do Deltan. Por acaso, não sabia onde estava se metendo. Chegou nessa história da Delgatti também, nessas duas histórias, gente, de cada 1000 seres humaninhos, talvez 999 iam olhar pro lado e falar, ih, deixa eu fazer de conta que eu nem vi isso aqui, eu não vou me meter. Não, ele vai lá, né, 2 quinas da história, que esse cara, o raio caiu 2 vezes nele, né? Por desfortuna dele, ele não ganhou 2 vezes na Mega Sena, né? Ele acabou tendo 2 episódios históricos que para ele são muito ruins também, em várias medidas, né? Ele é um cara que vai provavelmente seguir preso por muito tempo agora, é um cara que já está sendo, possivelmente, vai ser ameaçado, vai ser processado, é um cara que não vai ter vida fácil nos próximos tempos, né? Então, assim, a gente tem que olhar também para esse personagem com um olhar da história. Já temos distanciamento suficiente para a gente saber quem é esse personagem, conhecer o Delgatti e saber onde ele se posiciona nesse jogo todo, né? Agora a gente vai esperar o que a gente tem que ver aí, que são de fato as provas, né? Tá certo, Leandro Demore. Obrigada, viu? O dia foi cheio, te acompanhei durante a transmissão. Parabéns para você, parabéns pelo trabalho e principalmente a análise, Demore. Foi muito legal acompanhar a transmissão com você. Um beijo, vai descansar um pouco, desconecta, descansa, porque amanhã, ó, 7 da matina tem Desperta. É isso. Beijo. Mas dá um jeito, apareça aqui à noite de vez em quando, é muito bom te ouvir. Verdade. E os tempos andam divididos. Venho sim. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau, querido. Beijo para você. Beijo. Gente, vou chamar agora o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Olá, deputado, boa noite, seja muito bem-vindo ao ICL segunda edição. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Muito bem, alto e bom som. Vou chamar o Guga Noblar para participar dessa nossa conversa. Oi, Guga, boa noite. Boa noite, Rô, boa noite, pastor Henrique Vieira, que hoje conseguiu o melhor momento da CPI, quando ele inquiriu Walter Delgatti. Em 1 minuto, ele conseguiu mostrar o quanto o Bolsonaro está envolvido. Em 1 único minuto, mandou benzaço. Deputado, parabéns, né? Estamos aqui falando sobre o depoimento revelador e bombástico de hoje, né, de Walter Delgatti na CPMI do golpe. O senhor estava lá, né? A gente acompanhou aqui na transmissão do ICL. Pergunta direta para o senhor. Até que ponto dá para acreditar em tudo o que o hacker diz, hein? Olha, eu acredito que tem muitos apontamentos sobre a veracidade do que ele está dizendo. Óbvio que numa investigação adequada, dentro de um rito democrático que nós defendemos para qualquer pessoa, inclusive para os nossos adversários, você precisa ter o conjunto probatório, a prova testemunhal, a prova pericial, a prova documental. Mas olha, temos já a prova que a Zambelli contratou esse hacker. Temos a prova que ele veio a Brasília. Temos a prova que ele entrou no Palácio da Alvorada. Temos o reconhecimento do Flávio Bolsonaro hoje, que houve um encontro com o presidente, que ele esteve no Ministério da Defesa. Ou seja, o contexto averiguado e conhecido até agora, na verdade, acolhe o que ele está dizendo. Então, na minha opinião, estamos caminhando da maneira que eu acredito, que é com cuidado, responsabilidade, consistência, para o indiciamento e a responsabilização do Bolsonaro. Prefiro que seja assim mesmo, passo a passo. Não nos interessa a espetacularização, nem nos interessa excessos jurídicos. Isso não é do nosso campo democrático. Mas eu acho que estamos com consistência chegando a fatos muito importantes. Vai lá, Chico Pinheiro. Eu queria saber, essa CPI toda foi armada por bolsonaristas, né, para tentar desmoralizar o governo atual diante dos atos, né? E eles estão provando o próprio veneno. Como é que o senhor está sentindo o ânimo dessa galera bolsonarista, deputado, antes, no começo dessa CPMI e agora? Tem gente pedindo ali, pelo amor de Deus, acabe com isso. Como é que está isso? Antes, empolgação e adrenalina. Agora, desespero e raiva. Eles estão com muita raiva, evidentemente, porque nós não podemos, vamos lá,
desmerecer, desprezar, subestimar o potencial destrutivo e destruidor da extrema-direita. Por mais absurdo que seja, a extrema-direita tem a capacidade de transformar o absurdo em algo aparentemente razoável, transformar o irracional em algo racional. A extrema-direita faz isso ao longo da história. Então, por mais que seja bizarro, e em muitos momentos isso não deve nos fazer tratá-los como amadores. Então, tinha uma estratégia de responsabilizar o governo, mas passo a passo ela está perdendo qualquer credibilidade. Por exemplo, na tese da omissão, se você pega minha fala de terça-feira, eles tentam, quase que de forma psicanalítica, pegar o Flávio Dino numa eventual omissão. Mas a Força de Segurança Nacional foi colocada à disposição por Flávio Dino, tem uma portaria que comprova isso, tem um ofício que comprova que ele comunica ao governador que a Força Nacional de Segurança estava sendo colocada à disposição, e tem uma decisão nítida do STF de 2020 que diz que apenas cabe aos governadores convocar a Força Nacional de Segurança. Então, a tese da omissão do governo via Ministério da Justiça vai perdendo qualquer fundamentação. Nunca teve, mas vai se comprovando que não tem. E tudo indica que houve um descomando proposital, fruto de interferência política na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, essa tese vai caindo por terra. E agora, com o avançar das investigações, estamos chegando, via esse hacker, ao próprio Bolsonaro. Hoje, quando o Walter ficou em silêncio à tarde, vou ser sincero com vocês, no primeiro momento eu não entendi muito bem, fiquei ali conversando com a minha equipe, mas à medida que a raiva dos bolsonaristas aumentavam, eu comecei a entender um pouco essa estratégia de autopreservação. Já falei o que sei, não vou cair nessa pilha e vou usar o meu direito constitucional de ficar em silêncio. Na verdade, a própria raiva dos bolsonaristas em algum momento foi me fazendo achar que havia ali uma estratégia correta debaixo de um direito constitucional de ficar em silêncio. Então, assim, Chico, eu acho que nesse momento eles estão mais assim no desespero e na raiva. No início era uma certa empolgação. Que beleza. Deputado, acho ótimo. Prazer falar com o senhor, César Calejon aqui. Tem algo que me chocou demais foi a ameaça da senadora Damares Alves, quando ela diz, isso não foi nem uma ameaça tácita, ela fez uma ameaça direta dizendo que a vida da pessoa que ali estava sendo questionada estava em risco. Ela disse isso dessa forma. Como é que o senhor avalia isso? Isso não cabe alguma medida mais efetiva? Não cabe o Conselho de Ética do Senado? Eu sei que o senhor é deputado e ela é uma senadora, mas como é que o senhor enxerga uma colega parlamentar se conduzir dessa maneira e ameaçar a integridade física de alguém que está ali sendo questionado pela CPMI? Olha, querido, vou avaliar isso do Conselho de Ética. Quem tem prerrogativa para fazer isso, já que é o Senado, é o partido. O PSOL, como partido, tem essa prerrogativa. Inclusive, só aqui contextualizando, no início do ano nós fizemos isso em desfavor contra a Damares, porque pegamos o relatório do ministro Silvio Almeida, que comprova a omissão dolosa dela no caso Yanomami. Então, esse ano nós fizemos isso já, mas infelizmente lá o Conselho de Ética arquivou. O partido tem essa prerrogativa e eu vou avaliar isso com a nossa equipe, com os outros parlamentares. Mas assim, nós já pedimos, a primeira consequência diante dessa fala estranha, ameaçadora em vários níveis, ela tem que explicar melhor o que ela quis dizer, mas antes de pensar em alguma coisa contra ela, nós já pensamos em alguma coisa em defesa da integridade física do Walter Delgatti. Faríamos com qualquer pessoa, independente de A ou B. Então, esse pedido dele ser inserido no programa de proteção de testemunhas, até a fala do deputado Rogério Correia sobre a suspensão da prisão preventiva, uma prisão domiciliar, ou seja, diante dessa fala dela e dessa raiva
que foi demonstrada lá muito mais do que um sentimento, mas palavras violentas. Diante do que é a violência política no Brasil, diante do que é a violência política promovida e patrocinada por esse grupo, que é a extrema-direita, e diante das coisas que ele falou, bem, essa pessoa, o Walter Delgatti, precisa de proteção à sua integridade física. Então, diante desse cenário, que inclui a fala da Damares, isso nós já formalmente solicitamos. Obrigado, deputado. Deputado, a gente separou um trecho da participação do senhor hoje na CPMI do golpe. Vamos rever. Pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Olha, se não foi o presidente Bolsonaro, sabe quem foi? Se não foi, foi o Youssef, que eu faço tudo para Bolsonaro. Não é possível. O Youssef não, o Cid? Não, o Youssef não, O advogado? o Dick Vigarista lá. O Frederico Wassef. O acéfalo. Porque para pedir coisas loucas assim, além do Bolsonaro, só o advogado dele. É uma loucura. E, deputado, o que estava por trás dessas perguntas? Por que foi tão importante ele repetir o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro várias vezes, hein? Bem, por muitas razões. Eu acredito que esta CPMI, de verdade, ela tem uma função pedagógica. Porque alguém poderia dizer, as investigações estão sendo feitas no âmbito da Polícia Federal e do STF. É verdade, inclusive esse era o nosso entendimento para essa CPMI nem existir. Mas o que ela está começando a fazer, e isso eu acho muito importante, ela está abrindo um debate público com a sociedade brasileira. Então, Mauro Cid, por exemplo, não falou só numa sala da PF, falou publicamente. Silvinei falou publicamente. Anderson Torres falou publicamente. Hoje, o Walter teve a oportunidade de falar publicamente. Então, eu coloquei na minha cabeça que, além dos avanços concretos de investigação que nós podemos ter via os depoimentos e os documentos, nós podemos cumprir um papel, insisto, pedagógico, de fazer o debate público com a sociedade brasileira e mostrar que a extrema-direita não é uma força legítima que cabe dentro da democracia, que ela é em si uma violência. Então, como eu coloquei isso na minha cabeça, se você pega o histórico das minhas intervenções, eu procuro sempre ser pedagógico. Eu pego os documentos que estão disponíveis, sento com a minha equipe, porque não é fruto da aleatoriedade, é fruto de trabalho coletivo, e eu procuro ter o melhor encaminhamento para explicar à sociedade o que está acontecendo. Então, esse tem sido o meu método. E eu achava muito importante pegar essas denúncias dispersas e fazer uma compilação e mostrar à sociedade que tudo indica, pela narrativa do Walter Delgatti, a participação, a cumplicidade, a impressão digital de Bolsonaro. Acho que por isso foi importante compilar, sistematizar, organizar, porque nós não podemos passar pano. Vocês me conhecem, o meu trabalho, até a minha fé. Eu não tenho interesse em vingança, eu não tenho interesse em ressentimento, mas apagamento e não responsabilização,
olha, pode ser um nocaute na democracia brasileira. Agora é a hora de provar o caráter criminoso, miliciano, autoritário, violento e corrupto da extrema-direita. É agora, porque se não for agora, bem, o que passou foi só mais um governo. O Bolsonaro é só um tio do churrasco falando coisas sem noção. Não é isso, gente. A consequência final da extrema-direita é morte, é violência, é intimidação, é ditadura. Então, por isso que eu quis fazer essa compilação, para ser didático, para ser pedagógico e fazer essa contribuição à sociedade brasileira e ao meu tempo histórico. Olha, eu quero só citar aqui, porque eu assino embaixo uma coluna do Reinaldo Azevedo, semana passada na Folha, que o título era "O bolsonarismo precisa ser banido". Tem que ser banido da vida nacional, o bolsonarismo. Isso que o pastor acaba de falar. Deputado, só queria aproveitar aqui para a gente mostrar, porque eu pedi tanto, né? Eu pedi tanto a Damares fazendo ameaça. Vamos ouvir o que ela falou. Olha aí, porque é 2 minutos. Vamos ouvir. Eu também sou o tempo todo injustiçada. Se tem uma pessoa nessa nação que é o tempo todo atacada, criticada, injustiçada, sou eu. E não saio por aí fazendo vingança. A deputada Duda estava falando, e ela foi certa na fala dela, quando ela disse: obrigado porque você está falando, Walter, mas isso não tira de você o caráter que você cometeu o crime. E ela estava querendo ser delicada, e eu disse aqui: bandido. E o seu advogado ouviu. Olha o homem que está te defendendo. Olhou para mim, e o vídeo está aqui, e me chamou da mesa aí, presidente, 3 vezes que eu sou bandida. Ele disse: bandida é a senhora, 3 vezes. É dessa forma que o senhor vai tirar seu cliente da cadeia, vindo a uma comissão e chamar uma senhora, eu sou uma senhorinha, sou uma idosa, de bandida. Ele tinha dito que ele cometeu crime. Ele disse, não fui eu. E aí o advogado me chama de bandida, num colegiado, para toda a empresa. Cuidado, seu Walter, com quem está lhe orientando. O senhor não está sendo bem defendido porque o seu advogado vem aqui querer aparecer na imprensa. Então, eu tenho 24 horas, senador, eu ainda pode se manifestar. Senador, eu ainda tenho mais pode orientar o cliente dele. Eu tenho mais 1 minuto, senador. E o advogado, ele me agrediu, ele se referiu a mim e eu vou pensar o que vou fazer contigo. Então, presidente, que os outros advogados que vierem para esta casa querer 5 minutos de fama, não façam o que este homem fez aqui na mesa. Só vou dizer o seguinte: a vida dá volta e é a tua vida que está em risco. Que Deus tenha misericórdia de você. Pense em mudar a tua vida, mas você não tem credibilidade nenhuma aqui hoje. Deus te abençoe, Walter. Olha, é um perigo ela. A vida dá volta e a tua vida está em risco. A meu ver, é óbvio que cabe esse tipo de coisa de interpretação, mas isso é uma fala típica de gente mafiosa. Isso é uma fala típica de alguém que está tentando intimidar através do uso da palavra. Com certeza. Então, né, se a gente permite esse tipo de coisa no parlamento brasileiro, o que vem em seguida? Posso comentar isso? Pode. Tem uma informação bombástica aqui, então tudo bem. Por favor, Mauricídio. Não era para tanto barulho. Mauricídio, que se manteve em silêncio desde que foi preso, decidiu confessar. Mauricídio vai dizer às autoridades que fez tudo cumprindo ordens diretas de Bolsonaro, que seria o mandante do esquema de joias. Matéria de capa da revista Veja, que sai agora. Aí, Mauricídio confessa. É o que eu estava falando. O Bolsonaro vai para o centro do PowerPoint de verdade, não daquela palhaçada de Dallagnol. Mas o senhor ia comentar, deputado, a fala da senhora Damares. Agora eu vou comentar essas 2 coisas. Vocês lembram quando o Mauricídio foi lá na comissão? Ele ficou em silêncio. Ele não respondeu nenhuma pergunta durante horas. Lembram disso? Agora tem um detalhezinho que foi eu me apeguei a esse detalhe na minha intervenção. Tem vídeo gravado disso.
Antes de começar as perguntas, o presidente oferece ao depoente a possibilidade de falar durante 15 minutos. Muitos não falam, e o Mauro Cid, ele lê um texto. Olha o que eu estou dizendo. O Mauro Cid leu um texto. Ou seja, o texto foi escrito anteriormente, não foi no impulso, não foi ali no calor do momento. Ele se apresenta. Ele conta um pouco da sua formação, do seu currículo, do seu histórico. E na apresentação dele, pessoal, ele reafirma tecnicamente a função que ele cumpria: ajudante de ordens. E depois ele passa horas em silêncio. E assim, na época isso me chamou a atenção no dia da sessão. Ele poderia dizer, eu sou Mauro Cid, formado tal, e estou aqui à disposição, ficarei em silêncio. Não. Ele fez questão de, no texto supostamente objetivo dele, na minha opinião, dar um indicativo. Para mim, aquela abertura formal da fala dele já era o anúncio do que nós estamos vendo agora, já era uma sinalização para fora. Eu era um ajudante de ordens. O texto dele, lá no depoimento da CPMI, já dizia isso. Para mim, era sinalização, e a minha intervenção foi sobre isso. Eu falei, gente, não quero falar sobre as horas que ele está em silêncio. Quero falar sobre o texto de apresentação dele, em que ele, mais uma vez, reafirma publicamente que ele era um ajudante de ordens. Ora, ele está preso. Ele está sendo investigado e condenado. Ele tem ciência daquilo que ele está sendo indiciado como prática criminosa. E ele chega e fala, eu era um ajudante de ordens. Para bom entendedor, meia palavra basta. E sobre a Damares, concordo muito com o César. Vamos lá, debate mais assim incisivo, calor de ideias, levantar um pouco o tom de voz, e vamos lá, isso está no jogo da vida, do cotidiano, da democracia. Eu insisto, extrema direita é ponto fora do circuito e do círculo da democracia. Eu quero pegar essa frase do César: não podemos naturalizar. O que está acontecendo em Brasília, eu estou no meu primeiro mandato e eu estou vendo isso. O deputado vai lá, faz uma fala autoritária, golpista, misógina, e depois, assim, próximo escrito. Se a gente continuar nesse caminho, a gente vai meio que, sem perceber, erodindo a democracia por dentro e naturalizando a barbárie. Aliás, em 2016, gente, a declaração de voto do Bolsonaro no impeachment, no golpe contra Dilma, aquilo, numa civilização com democracia sólida, deveria ser considerado inaceitável. Você não pode declarar um voto elogiando publicamente a pessoa que torturou a outra. Quando o Bolsonaro sai dali e vai para casa, ali já é sintoma de uma democracia que não está sabendo chamar de absurdo o que é absurdo, entendeu? Então eu queria fazer esses dois comentários e desculpa se me empolguei e se me alonguei muito. Eu estou cansado, o dia foi intenso, mas eu estou assim firme nas trincheiras em defesa da nossa democracia. Continue firme, deputado. Precisamos do senhor. Deixa eu ler mais um trechinho da reportagem. Sim, a reportagem da Veja. Isso, da Marcela Matos e da Larissa Borges. Diz o seguinte, olha... Mauro Cid, que se manteve em silêncio, desde que foi preso, decidiu confessar. Acuado diante das múltiplas evidências colhidas pela polícia, o ex-ajudante de ordens vai assumir sua participação nos crimes. No caso dos presentes, vai confirmar que participou da venda das joias nos Estados Unidos, providenciou a transferência para o Brasil do dinheiro arrecadado e o entregou a Jair Bolsonaro, em espécie, para não deixar rastros. Mas o tenente-coronel não vai assumir sozinho a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele vai dizer às autoridades que fez tudo isso cumprindo ordens diretas do então presidente da República, que seria o mandante do esquema. A revelação vai provocar um estrondo na investigação, já que a defesa de Bolsonaro afirmou que ele jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos. César. Olha, tem mais. O advogado César Bittencourt confirmou esta entrevista, falou, isto é verdade, e já anunciou que vai levar isso, ele, doutor César Bittencourt, ao ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, vai ter que aparecer o Feliciano dizendo assim, o senhor tem certeza
que o Mauro Cid, você tem certeza que você falou com o Bolsonaro ou será um sósia dele? Hein, Marco Feliciano? É indefensável. É indefensável. A coisa fechou de tal ordem, deputado, que não tem saída, né? Botaram o ex-presidente literalmente no cercadinho, né? No Coré, como diz lá em Minas. É isso. Eles tentaram proteger, tentaram blindar, mas à medida que as investigações vão avançando e as provas vão aparecendo, Não tem o que fica fazer, né? absolutamente indefensável. Então é isso. Isso aí é consequência do desenrolar das investigações. Vamos para cima, até o final é tarefa histórica. E eu acho também, deputado, não sei se o senhor concorda, mas que o que aconteceu hoje, principalmente com a vossa fala, daí a importância do seu trabalho no parlamento, quando o senhor o questiona de uma maneira tão objetiva, de uma maneira tão incisiva, isso catalisa os processos, porque é uma coincidência imensa que esse tipo de notícia saia agora, depois da fala do Delgatti, do questionamento do deputado e de tudo que se produziu hoje na CPMI. Então, de muitas maneiras, a oportunidade que essa pessoa tem de falar vai se fechando, porque surgem outras propostas, surgem outras pessoas que eventualmente estão inclinadas a contar a verdade, no sentido de dividir a culpa, de não carregar isso tudo única e exclusivamente para a cadeia. Então, de muitas maneiras, a meu ver, existe também uma dimensão política que foi catalisada em virtude da fala do Delgatti hoje. Talvez seja uma mera coincidência, mas eu também acredito que o que aconteceu hoje no parlamento, de alguma forma, mexeu com as estruturas do processo de defesa do Mauro Cid e catalisou um processo que ainda estava ali em avaliação. Por isso que hoje... Olha, a extrema-direita deu um tiro no pé. A CPMI está ajudando a dar sustentação política para que a justiça seja feita. Eles realmente virou palco para a democracia. Vamos embora. É por isso que eu comecei nosso ICL, nosso N2 hoje, botando a fala do Dr. César Bittencourt. Né? Porque eu falei, aqui a coisa começa, a coisa inverte, é isso. Quem falou foi o jurista Fernando Fernandes hoje de manhã, não é? A coisa inverte porque o ajudante de ordens assume o seu papel e fala, o ajudante de ordens cumpre ordens. De quem? A coisa vira toda para cima. Pois é. Pastor, Isso ainda não, deputado Henrique Vieira, muito obrigada e bom trabalho por aí. Estamos de olho, o Brasil está de olho, né? Esperando por respostas, porque agora chegamos naquela fase de provas, né? Provas sobre provas e mais provas. Estamos aqui na arquibancada, aqui só observando essa história, porque precisamos de muitas respostas. Obrigado, para que isso deputado. nunca mais aconteça. Paz e bem. Valeu, gente. Paz e bem para vocês. E bem. Isso aí, fraterno. Obrigado, deputado. Um abraço, querido. A minha querida Ledinha manda uma mensagem aqui. CP, o dia hoje terá 365 horas. Bota 365 nisso, dona Leda, porque o negócio tá feio. Hoje foi um dia bastante complicado para o bolsonarismo. É óbvio que os apoiadores do Jair Bolsonaro não abandonam o bolsonarismo de bate-pronto, mas é uma posição que vai ficando cada vez mais difícil de sustentar. Então são coisas que se somam. Então você tem Joia, você tem agora o Cid que vai falar, você tem a acusação do Delgatti, você tem documentos que foram assinados e que comprovam envio de remessas de dinheiro para o exterior. Silvinei mentindo. Exato, Silvinei mentindo, enfim. Uma série de coisas que vão colocando o Jair Bolsonaro numa posição absolutamente indefensável. Vamos ver o que vem. Só hoje, gente, a gente está falando das últimas 12 horas. Sim. Você imagina o que não vem de celulares do ACEF que foram apreendidos? 4 celulares. 4 celulares. O que não vem dela, 4 o que não vem aí dessa delação ou sei lá como é que a gente vai chamar esse processo de confissão e do Mauro Cid. E o que não vem também dos processos que serão investigados com base no que apontou hoje o Delgatti. Então é uma imensidão de coisas, gente, que colocam o Jair Bolsonaro numa posição absolutamente indefensável. Gente, para tudo que eu quero chamar um convidado especial, Chico Pinheiro. Posso? Só um minutinho. Eu vou falar para vocês uma coisa. Para quem não sabe dos bastidores daqui, é difícil a gente trabalhar tanto como tem trabalhado. Sabe qual que é o trabalho da gente? É ver televisão,
falar por telefone, com fonte, com pessoas, ver televisão, ler Twitter, ler WhatsApp, ler matéria. Cara, tem que ter 368 horas. Ainda tem uma coisa, e tem que depois ouvir de novo o ICL Notícias Primeira Edição, o Eduardo Moreira, que o Edu sempre traz notícias imperdíveis. Aí tem que ouvir de novo para ver se ele já tinha falado ali e tal. Eu não tenho mais 365 horas, dona Leda, para mim é pouco. Bem-vindo à vida multitelas. Cadê nosso convidado especial, gente? Ele veio. Cadê? Olha aí, rapaz. Foi eu falar, ele apareceu, tá vendo? Beleza. Tudo jóia? Oi, Edu, bem-vindo. Hoje eu vim vestido de calejão, hein, meu irmão? De calejão. Beleza? Com toda a materialidade, eu falei, não sei se você se materializa aqui. Isso aí, cara. Tá bravo, hein? Deixa eu te falar, primeiro agradecer, cara. Ontem eu fui lá no podcast do Flow e a quantidade de gente do ICL que entrou ali nos comentários pra falar, pô, não sei o quê, assista o ICL. Que legal. Então é muito maneiro ver que a comunidade vai junto, pra onde Tem a uma gente coisa vai, pra né? falar. Você fez concorrência com a gente ontem à noite, Eduardo Moreira. Não, mas começou 7h40, 20 minutos. 20 minutos. Puxando a orelha dele. Puxando a orelha. Falei, poxa vida, E o Edu Flamengo ali, que fez ó. concorrência comigo? Eita. Aí, pô, brincadeira. Deixa isso pra lá. Mas deixa eu falar, aproveitar aqui pra galera e falar o seguinte, a gente vai começar uma aula daqui a pouquinho. Hoje é uma aula de finanças, de 2 em 2 meses. A gente dá uma aula de educação financeira. Aula, ou seja, com material pra galera poder pegar papel e caneta ali. Hoje em dia tem gente que não pega, faz no tablet mesmo. Mas com coisa pra anotar e eu acho que vai ser talvez uma das aulas mais úteis que eu já dei. Porque eu separei ali 5 coisas para as pessoas gravarem. Porque às vezes, meu irmão, é tanta informação que a gente fica meio perdido assim, né? Então são 5 lições, que minha mãe me ligou agora há pouco lá do Rio e falou, só, vou estar assistindo aí, não sei o quê, fiquei sabendo, vi aqui no Instagram. Então tem um monte de gente esperando. A gente vai finalizar agora o programa. Quando cortar, você pode continuar aqui no link que você tá. Vão ser 2 minutinhos, que é o tempo da galera poder, enfim, sair daqui do estúdio, a gente botar o laptop que eu vou apresentar as coisas, e daqui a 2 minutos a gente vai estar junto. Mas eu queria fazer o convite, porque está com uma audiência super boa hoje aqui o programa. Aliás, todos os dias tem estado com uma audiência super boa. Parabéns para vocês. Haja dia, né? Imagina no dia, né? Aquele dia. Imagina no dia, né? Aquele aí vai dia. ter audiência, né? Mas enfim, então só falar pro pessoal, fica aí nesse mesmo link, que daqui a 2 minutinhos, que depois de terminar o programa, 2 minutos mesmo, de relógio, vai aparecer uma contagem regressiva, 2 minutos a gente começa o outro, tá bom? Vamos lá, VaptVupt, 2 minutinhos. Nós já despedimos. Beijo. Até. Até amanhã. Boa noite.